Salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. Como de costume, venho pedir a você que, se não ouviu os áudios anteriores, por favor, dê uma pausada aqui, volta lá, ouça com atenção, porque o tema dessa semana é um tema muito rico, é um tema que traz muito entendimento para todos nós, principalmente porque o tema é amor. Quando a gente fala de amor e medidas de amor, como mensurar, medir, ter entendimento a respeito do que é amor? Muitas das vezes a gente espera e acredita que as pessoas têm que nos amar da forma que a gente se sente amado, mas nem sempre o melhor daquela pessoa pode ser exatamente aquilo que a gente está buscando. E entender um pouquinho sobre amor faz com que a gente observe as pessoas e veja se elas realmente nos amam, ou, apesar que isso não faz tanta diferença, mas se você realmente ama as pessoas como elas são. Dito isso, vamos pensar no seguinte: na Bíblia, no grego antigo, o grego koiné, que é o grego que foi escrito o Novo Testamento, nós encontramos diferentes formas de descrever o amor. São quatro palavras. Não é da mesma forma que no português. Por exemplo, se você chegar para o seu pai e dizer pai, te amo, é o mesmo te amo. Se você disser para a pessoa que está te acompanhando, sua companheira, sua esposa, enfim, seu esposo, você vai dizer amor, te amo, e é a mesma palavra. Você vai dizer para Deus, meu Senhor, eu te amo. É a mesma palavra. Se você diz para um amigo, poxa, meu amigo, eu te amo, também se diz do mesmo jeito. No grego antigo, não. Existe uma palavra para cada tipo de amor. O ágape é o tipo de amor incondicional, espiritual, que vem de Deus para conosco, inclusive é o amor que colocou Jesus na cruz para nos libertar. O eros é o amor entre homem e mulher, que vem de, inclusive a palavra erotismo é derivada de eros. Tem o storge, que é o tipo de amor entre pessoas da nossa família, pessoas que a gente ama como pai, mãe, irmão de sangue, e o fileu. O amor fileu é o amor entre amigos, como por exemplo, naquela passagem em que Pedro é questionado por Jesus: Pedro, você me ama? E Pedro responde um amor de amigo, quando Cristo quer um amor muito maior, um amor muito mais incondicional, que é o amor que Cristo tinha por Pedro e não o que Pedro tinha por Cristo. Mas isso fica um assunto para outra hora. Se você quiser saber um pouquinho mais, por favor, é só me perguntar no particular que eu explico para você. Pois bem, depois que a gente entende esses pontos de que existe uma linguagem para cada tipo de amor, inclusive tem um livro que chama As Cinco Formas de Amar, ou As Cinco Linguagens do Amor, né? Então, se você tiver um tempinho, por favor, procure e leia, porque esse livro realmente vai te abrir muito a mente para entender como as pessoas interagem em seus amores. Falando do tema de hoje, o quinto episódio, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo por nós é imensurável, não tem como medir. É como que a gente vai saber o quanto Cristo nos amou? É simples, é só você se perguntar o quanto você seria capaz de se colocar numa situação em que você seria crucificado, açoitado, ofendido, xingado, mesmo tendo poder para refutar e resolver tudo isso de uma forma ou com uma simples oração. Se você orar a Deus, Deus mandaria um exército de anjos para te tirar daquela situação, e mesmo assim, você amar tanto, 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 ao ponto de que você aceitar que a sua vida precisava passar por tudo aquilo simplesmente porque você amava demais pessoas, amava demais a humanidade, a ponto de querer que a humanidade se aproximasse de Deus, se tivesse ligação com Deus, alguém que deixa de ser inimigo para passar a ser filho, através do amor que você pode professar por essa pessoa. Bonito, né? Então eu convido você a fazer essa leitura comigo, que se encontra lá em Efésios, capítulo 3, versículos de 17 até o fim do capítulo, que termina no versículo 21, que diz o seguinte: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que passagem forte. Se você parar para pensar e começar a entender que muito além do que você pode pedir, muito além do que você é capaz de imaginar, Cristo pode fazer por você, mas através do amor. Poderia sim Cristo chegar para a gente e dizer assim, ó, você vai fazer o que eu estou mandando porque eu quero assim. Ele tem poder para fazer isso, mas não. Ele prefere que você se aproxime dele da mesma forma que ele se aproximou de você, através do amor. Quando ele cede a própria vida, o próprio sangue, quando ele cede inclusive o próprio reinado de Cristo, era rei ao lado de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, desceu dos céus sem ter a menor necessidade, ele não precisava disso. Mas por saber que nós precisávamos do amor dele para entender como se aproximar de Deus, romper um véu que separava a gente como transgressor, que colocava a gente como pessoas pequenas, minúsculas, inimigos de Deus, porque o pecado nos dominava, e agora a gente deixa de ser tudo isso. Literalmente, ele nos acolhe, nos limpa, nos lava, literalmente nos veste de espírito, de verdade e nos coloca em uma situação de que, não que a gente não tenha pecado, mas de perdoados, irrepreensíveis, porque ele nos amou. Agora, só para encerrar e ter uma boa reflexão do que é que o quanto Deus nos amou através de Jesus Cristo e o tamanho do amor de Cristo por nós, pensa no seguinte: quando você imaginar alguma coisa assim de um alarme, de algum selo, né, que é o que realmente faz a diferença. Imagina o seguinte: um bandido, quando ele chega, ele vai roubar alguma coisa, ele se aproxima, tocou o alarme, ele sai correndo, porque aquele alarme deixa bem claro, não toque. Isso aqui é propriedade de alguém que vai ir atrás de você ou que vai te trazer consequências. Se ele consegue roubar em silêncio, ele rouba. Mas se soou o alarme, a primeira coisa que ele faz é fugir. Por quê? Porque ele sabe que o dono ou pessoas responsáveis por aquela segurança vão se aproximar deles e vão impedir que ele faça aquilo. A mesma coisa acontece comigo e com você. Quando você aceita Jesus e aceita que Ele é seu Senhor, Salvador, e através dele você tem a remissão de pecados e Ele redime você da sua vida terrena para te dar uma vida espiritual, você entende que você é selado com o Espírito Santo, como se fosse esse alarme que impede o ladrão. Então, o inimigo que tenta roubar a sua alma, a sua vida, ou até mesmo a morte, quando ela vier te levar, ela já sabe para onde te levar. Por quê? Porque você tem um selo que diz: pertence a Jesus Cristo. Esse é de Jesus Cristo. Então eu tenho que levá-lo diante de Jesus Cristo. E quando o anjo da morte vier para te buscar, que terminou a sua jornada aqui nessa terra, pode ter certeza que ele vai te levar para um lugar de luz e paz, onde vai encerrar todas as dores, sem ranger de dentes, e isso vai te mostrar. Só nesse instante você vai entender realmente que o amor de Cristo por você é imensurável. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.